Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Direto ao Ponto, aonde a gente vai aonde as coisas acontecem. Hoje nós estamos aqui na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família do município de Paranavaí. Vamos conversar com a secretária Letícia Lisiane para nós entendermos como é que está, qual é o trabalho da assistência social, qual também, o que está acontecendo com os moradores de rua aqui em Paranavaí e também com aqueles que ficam pedindo nos sinais. Nós vamos direto ao ponto, mas antes de rodar a vinheta, quero fazer dois pedidos para você. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative a sineta para você não perder nenhum episódio. E hoje, um oferecimento do nosso amigo Eric Vander Fotografias e Vídeos Profissionais. Roda a vinheta e vamos direto ao ponto. Letícia, muito obrigado, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante que é a assistência social. Carlos, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre assistência social aqui no nosso município. Deixa eu te perguntar uma coisa, Letícia. Quando se fala em assistência social, muitas pessoas têm uma visão muito errada, né? As pessoas entendem que assistência social é fazer a entrega de uma cesta básica ou algo do gênero. Vai muito além disso, não é, Letícia? Sim, a assistência social ela é uma política pública regulamentada como as outras políticas, como a saúde, como a educação, como a previdência social. É que as pessoas entendem a assistência social como uma evolução da caridade, uma caridade moderna, né, que não é tão regulamentada. Então acaba chegando para a gente algumas demandas, algumas solicitações que não são serviços socioassistenciais. Isso acontece com frequência. Mas aí a gente faz a orientação dessas pessoas e encaminha, né, para o lugar certo onde elas podem estar solicitando esses serviços. Letícia, qual seria assim, o serviço que a assistência social presta? Eu tenho conhecimento dos CRAS, dos programas. Qual que é o trabalho em si que a Secretaria presta? Olha, a política de assistência social ela é uma política de proteção social. Então nós temos a política organizada, o Sistema Único de Assistência Social organizado em níveis de proteção. Então nós temos a proteção social básica, que trabalha a prevenção, que é feita dentro dos CRAS, através do Serviço de Proteção Integral à Família e Indivíduos, que é o PAIF, e o Serviço de Convivência. O Serviço de Convivência, não necessariamente, ele tem que acontecer dentro do CRAS. Ele pode acontecer em outras unidades. Ele pode ser ofertado pela rede não governamental também, que são as entidades. Mas o PAIF é dentro do CRAS, obrigatoriamente é o CRAS que tem que ofertar. Aí nós temos a proteção social especial de média e alta complexidade. A média complexidade, nós atendemos pessoas que sofreram violações de direitos ou que sofrem violência, situações de risco. E alta complexidade, quando já extrapolou todas as ações e essas pessoas precisam de acolhimento institucional. Nós temos aqui no município a alta complexidade, o serviço de acolhimento institucional e familiar para crianças e adolescentes e o serviço de acolhimento a pessoas idosas, que é ofertado pelas ILPIs, que são instituições de longa permanência, conhecidas popularmente como os asilos. Sim. Então, se hoje nós temos várias questões, a gente tem conhecimento de questões de violência, como que a assistência social trabalha nesse ponto? Quantas pessoas, existe uma estimativa, existe X pessoas, um número grande de pessoas que são atendidas nesse momento de violência, Olha, Carlos, eu não vou poder te passar o total, porque nós temos crianças que são vítimas de violência, mulheres que são vítimas de violências, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Então, esses segmentos, eles são atendidos numa unidade chamada de CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Lá nós temos equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais, educador social, para poder fazer o atendimento e o acompanhamento. E esse trabalho ele é feito em rede. Então nós trabalhamos junto com a saúde, junto com a educação, junto com as outras políticas, fazemos parceria com o NUMAP, com o NEDIGE, com as universidades, especificamente com os núcleos de práticas jurídicas, para as questões que precisam ser judicializadas, e na sua grande maioria precisam ser judicializadas.
e também com as universidades, com os cursos de psicologia e serviço social. Que hoje faz muito necessário, Letícia, a questão psicológica ou emocional tem estado muito abalado, principalmente quando você sofre algum tipo de violência. A importância da rede, desse acolhimento da rede, né? E é muito importante a gente falar que o psicólogo na assistência social, ele não faz o atendimento psicoterapêutico, ele não faz terapia. Sim. Ele trabalha com a psicologia social, o grupo. Sim. Então a gente faz muito atendimento em grupo, as oficinas, discute temas e leva essas famílias e esses indivíduos a uma reflexão de alguns acontecimentos, né? E a gente discute violência. Entendi. Acaba discutindo violência para eles entenderem esse processo, essa questão, a importância de romper esse ciclo de violência. Tudo isso é trabalhado dentro dos nossos equipamentos. E falando em violência, Letícia, e falando em grupo, nós temos visto que em alguns pontos da cidade existem alguns moradores de rua. Como é que está sendo tratado essa questão? Carlos, aqui no município nós temos o CREAS. Dentro do CREAS nós temos vários serviços e um desses serviços é o serviço de abordagem social, que trabalha com essa questão de abordagem de pessoas em situação de rua. Agora, em 2024, o governo federal ele criou a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para Pessoa em Situação de Rua. Então, a Política Nacional para Pessoa em Situação de Rua, hoje ela é regulamentada por uma lei federal, a Lei 14.821. E a partir dessa lei foi instituído o Comitê Intersetorial de Elaboração, Acompanhamento e Monitoramento dessa política. Nós temos esse comitê aqui no município de Paranavaí, se chama CIAMP Rua. Esse comitê ele é composto por várias políticas, representantes da saúde, da educação, da assistência social, da segurança pública, do próprio Ministério Público, e nós tivemos agora a parceria da Unespar, que elaborou uma pesquisa sobre o perfil da população em situação de rua aqui no nosso município. Interessante. Então, assim, a partir dessa pesquisa é que nós vamos pensar em políticas públicas específicas. Então, o que nós, enquanto assistência social, já organizamos? Quando a gente assumiu, a gente estendeu o horário do banho social. Nós temos o banho social lá no CREAS, ele funcionava só no período da manhã, das 8 às 10. Então, nós ampliamos esse horário. Ele hoje funciona das 8 às 10h30 e também funciona da 1h30 às 15, para que as pessoas possam ter oportunidade de ir ao banheiro na parte da tarde também. Então, o morador de rua ele tem essa oportunidade de utilizar esse banheiro social para poder fazer suas necessidades. Sim, e lá também é oferecido o café da manhã. Aqueles que vão para o banho é servido um café da manhã para ele. Além desse serviço, nós temos a questão da documentação, segunda via de certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor, toda a documentação necessária para o exercício da cidadania, o CREAS, através da equipe de abordagem, providencia, e aí em parceria com os cartórios, enfim, a gente solicita para que a gente consiga dar a esse usuário toda a documentação de que ele tem direito. Letícia, então é feito uma abordagem individual com cada morador ali de rua, é feita essa abordagem de conhecimento para entender como ele está, como está a documentação dele e tudo mais. E a gente tem visto, as pessoas perguntam, tem visto em alguns municípios, às vezes a pessoa ela faz uma intervenção e pega o morador de rua ali, coloca ele em outro lugar e tudo mais. Isso não é possível fazer. Já ouvi perguntas, as pessoas disseram para mim assim, Letícia, olha, tem um morador de rua que ele está localizado aqui na frente da minha casa, precisa ver o que nós conseguimos fazer, ele precisa mudar de local. Não é tão simples assim para as coisas acontecerem. Primeiro a gente precisa entender que essas pessoas elas têm direitos, como nós. Sim. Que as vias são públicas. E que é constitucional o direito de ir e vir. Então, eu não posso impedir uma pessoa de trafegar por onde ela quer. É o primeiro ponto. O segundo é que a assistência social, ela trabalha na proteção do direito dessas pessoas. Então, as pessoas confundem. Eu estou vendo pessoas em situação de rua, eu vou ligar para a assistência social que eles vêm aqui recolher. Não.
nós vamos para verificar se essa pessoa está com a documentação em dia, se ele tem cadastro único, como é que está o acesso à alimentação, se ele tem vínculos familiares, se ele é daqui, se ele não é daqui, para trabalhar no sentido de atender uma demanda dele. É que assim, a pobreza, ela grita aos olhos com a pessoa em situação de rua. Então, assim, o que eu posso dizer é que dentro das nossas normativas a gente faz tudo o que é possível. A gente busca a família, restaurar esses vínculos familiares, mas nem sempre isso é possível. E geralmente a situação de rua, ela está muito vinculada ao uso de substâncias psicoativas, álcool ou droga e até às vezes a questão da medicação. Então, assim, é um trabalho conjunto com a saúde. A gente tem que monitorar, ele tem que aderir, nós não podemos obrigá-lo a frequentar o CREAS, o banheiro, e também não é possível que seja realizado um atendimento em saúde se ele não aceitar. Ele precisa querer. E muitas vezes eles não querem. Então, assim, dentro daquilo que é possível oferecer, que é possível melhorar, nós estamos trabalhando. Mas nós precisamos que as pessoas façam a adesão. Que eles queiram ser atendidos. Eles precisam ter a vontade deles, tem de querer. E a partir daí também, geralmente para se manterem, eles acabam pedindo na rua, né? Solicitando ali, pedindo a contribuição. Eu te pergunto, Letícia, dentro disso, como lidar com essa questão? O que eu oriento a população é que todos eles têm o Bolsa Família. Todos eles têm? Todos eles recebem Bolsa Família. Esses que estão aqui no município, que são monitorados por nós, que têm cadastro no CREAS, que têm cadastro único, todos eles estão recebendo o benefício de transferência de renda do Bolsa Família e tem alguns que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos ou pessoas com deficiência. Então, se eles se enquadram dentro daqueles critérios, os que têm deficiência ou os que têm mais de 65 anos recebem o benefício. Nenhum deles está sem benefício. Eles geralmente procuram pedir esmolas, pedir uma ajuda nos semáforos para alimentação, mas é sabido que grande parte desses recursos está comprometido com a aquisição de drogas, de bebida alcoólica. Então aí eles acabam tendo que pedir no semáforo. Mas aqui também não dá para falar que eles passam fome. Nós temos o restaurante popular, a refeição é R$3. Quando não tem dinheiro, sempre tem alguém que está na fila que acaba pagando os R$3. Então, assim, hoje falar que nós temos situações de fome no município não é verdade. Nós temos sim situações de insegurança alimentar e nutricional, que aí tem relação com a qualidade dos alimentos, né, com os hábitos alimentares, mas fome, até o momento nós não temos ninguém que possa dizer que tem fome. É lógico que nós garantimos uma refeição diária, né, e às vezes é a única refeição diária, mas assim, nós estamos estudando outras formas de ampliar a questão da segurança alimentar e nutricional do município de Paranavaí. Nós recebemos produtos do Compra Direta, iremos abrir o restaurante popular Unidade 2 no Jardim Oásis. Nós temos a intenção e o planejamento de criar um banco de distribuição de alimentos. Então, assim, nós temos já várias ações acontecendo para que a gente possa ampliar a questão da segurança alimentar e nutricional. E isso envolve também as pessoas em situação de rua, pensar nessas pessoas. E foi feita uma ação agora no inverno da entrega de cobertores. Como é que foi isso? Muito bacana essa ação, Letícia. É assim, a gente tem uma parceria com a Defesa Civil e tem um limite de temperatura. Abaixo de 13 graus recomenda-se o acolhimento das pessoas em situação de rua. Então nós tivemos vários eventos climáticos que a temperatura foi abaixo de 13 graus. Então daí nós organizamos o acolhimento lá no centro de eventos, que é o equipamento municipal, espaço público que é cadastrado junto à Defesa Civil, porque ele cumpre todos os requisitos para isso. Questão de espaço, de banheiro, de cozinha. Então, o centro de eventos é o espaço público que nós temos cadastrado junto à Defesa Civil para situações de calamidade pública e para acolhimentos temporários. Então, nós organizamos o acolhimento dessas pessoas
deixamos lá os colchões, cobertores, né, um vigilante. A equipe fazia a ronda nessas noites de frio, distribuindo a refeição e o cobertor para aqueles que não aceitavam o acolhimento. Grande parte não aceitou o acolhimento. Nós tivemos, das pessoas em situação de rua, 6 pessoas que foram acolhidas nesse período. Teve dias que nós chegamos a 20 acolhimentos, mas daí eram venezuelanos, eram indígenas que estavam aqui no município e que foram para esse acolhimento temporário. Mas com relação à pessoa em situação de rua, grande parte não aderiu, porque eles têm uma questão de território. Então eles têm um espaço que eles entendem como um espaço de conquista e de território deles. Entendi. Se eles se ausentarem, outra pessoa em situação de rua pode ocupar esse espaço. Então ele perde esse espaço. Entendi. Então às vezes eles não aceitam. E também tem as regras, né? Não pode fazer uso de bebida alcoólica, não pode estar alcoolizado, não pode fazer uso de substância psicoativa, não pode sair durante a noite. Ele tem um horário de entrada e um horário de saída. Então assim, isso também às vezes acaba contribuindo para que ele não aceite o acolhimento. Entendi. Letícia, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Pode fazer. 5 perguntas aqui bem diretas para a gente, né, conversar aqui. Ó. Primeiro, quantas abordagens a equipe faz por semana? Existe uma quantidade? Geralmente eles fazem um atendimento para cada pessoa em situação de rua por semana. E aí vai muito das pessoas também ligarem, ó, eu tô vendo uma pessoa em situação de rua aqui, a gente não sabe se é acompanhado, se não é, eles acabam se dirigindo ao local. Não tem um número específico, é conforme a demanda. A demanda, conforme a demanda vem acontecendo, vai aumentando também, né? Isso. Entendi. E qual a maior dificuldade que você vê, Letícia, nesse trabalho com as pessoas em situação de rua? É a própria resistência deles. É lógico que nós temos limite orçamentário, limite de recursos humanos, porque a lei de responsabilidade fiscal é um limitador necessário para a gestão pública, mas é um limitador. E dentro daquilo que a gente tem possibilidade e capacidade de atendimento, a gente tem buscado melhorar. Então nós vamos agora equipar o CREAS com máquinas de lavar, para eles poderem lavar suas roupas, e com uma cozinha que eles possam passar por ali também, está fazendo uma refeição durante o horário que o equipamento está aberto. Né? Para isso a gente está indo para um novo local, essa mudança acontece logo, para que a gente possa ter uma capacidade de melhor atender essa população. Mas eu acredito assim que é a própria adesão ao serviço. Essa é a nossa maior dificuldade. Maior dificuldade, né? Nós temos visto, Letícia, que várias coisas já têm acontecido, várias ações já deram certo. Quais ações você pode destacar que deram certo até agora? Com relação à pessoa em situação de rua? Isso. Olha, o vínculo que a equipe tem feito com esses usuários, nós fizemos uma parceria com a saúde na questão de aferição, de pressão, glicemia, testagem de doenças sexualmente transmissíveis através do SINAS, e essa ação aconteceu dentro do CREAS. Ela foi uma ação muito positiva, inclusive para a vacinação dessas pessoas que estão em situação de rua. Então, assim, a questão do acolhimento, a questão da refeição, do cobertor, nós conseguimos ter essa cobertura. Isso foi um ponto positivo. E já saindo também da questão da situação de rua, nós tivemos outros avanços também na secretaria também, até hoje, ações positivas que deram muito certo também. Gostaria que você comentasse quais são também, Letícia. Uma delas foi a criação da Diretoria da Mulher. Hoje nós temos uma diretora da mulher, nós temos realizado as campanhas sistematicamente, então nós tivemos o Agosto Lilás, teremos o Outubro Rosa, nós tivemos ações coletivas junto com a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Saúde, voltado para a pessoa idosa, com emissão de carteirinha da pessoa idosa. Então, assim, nós temos feito a reorganização dos serviços socioassistenciais. Nós pedimos por PROCON recentemente uma pesquisa de preço dos itens que compõem a cesta básica. São 28 itens essenciais que nós colocamos para pesquisa e o PROCON já nos trouxe esse valor. E agora nós estamos trabalhando na atualização do valor do cartão alimentação, que hoje é de R$ 139. Então, eu acredito aí já que para o próximo ano nós teremos já um avanço nesse valor também. Olha que ótimo, quantas notícias boas, Letícia. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, viu? Pela sua competência, o trabalho que você tem desenvolvido, que tem sido notório de uma forma brilhante. Obrigada. Forma brilhante, viu?
E a doação de dinheiro, então, ajuda ou atrapalha as pessoas em situação de rua? Ela atrapalha. Atrapalha. Porque se ele está no semáforo e ele ofere renda, ele não sai de lá. E aí, às vezes, as pessoas ligam para assistência social, tem uma pessoa aqui no semáforo. A assistência social, ela tem um limite de atuação. Quando uma pessoa está no semáforo, ela está em risco e causando também risco para outras pessoas. É uma situação de trânsito. As pessoas têm que acionar o DITRAN, a Guarda Municipal e não a assistência social, porque nós não podemos chegar lá e tirar aquela pessoa da rua, né? Mas aí o DITRAN, juntamente com a Guarda Municipal, pode estar fazendo uma orientação mais incisiva naquela situação que promove risco. Entendi. E a última pergunta, em uma frase, Letícia, o que é dignidade para quem vive na rua? É você ter acesso a serviços públicos. E a gente tem lutado para isso. Para dar o acesso ao CREAS, ao restaurante popular, à saúde, ao esporte. Então, assim, a gente tem vários projetos junto com essas secretarias, que a partir do momento da mudança do CREAS para um local mais amplo, nós temos ali algumas ações que vão ser conjuntas e que vai beneficiar também essa população. Que ótimo, Letícia. Olha, eu quero te agradecer, muito obrigado por esta conversa esclarecedora. Nos trouxe vários pontos do que é a Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, qual é o trabalho. Isso aqui é uma, vou dizer assim, né, Letícia, é uma pincelada do trabalho, né? Porque o trabalho ele tem muita coisa ainda. Se nós fôssemos conversar aqui, teria mais muitas coisas para que nós pudéssemos dialogar, mostrar. Mas eu gostaria aqui, mais uma vez, de parabenizar você pelo trabalho que você tem desenvolvido, por esse olhar humano e pelo trabalho incansável junto à Secretaria. Muito obrigado por ter estado conosco. Carlos, eu que agradeço a oportunidade. Eu digo que o mérito não é só meu, o mérito é da minha equipe. Eu vou aqui só correndo atrás, só cuidando para que tudo dê certo, mas a gente tem uma equipe muito boa. Sim. Servidores da assistência social são servidores que abraçam a política, abraçam o humano e por isso que as coisas acontecem. Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado, Letícia. Obrigado, viu? Você que nos acompanhou até aqui, esse foi mais um episódio do nosso podcast, Direto ao Ponto. Nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço para você. Não se esqueça, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative também a sineta e vamos sempre direto ao ponto.